Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Monergismo. Neste vídeo nós iremos dar continuidade à série O Arrebatamento da Igreja. E aqui nós vamos falar um pouco sobre o dispensacionalismo. Primeiro, vamos observar uma coisa importante. No mundo inteiro existem milhares e milhares de pessoas que são dispensacionalistas. Esses irmãos são dispensacionalistas, mas não sabem que são dispensacionalistas porque eles não sabem o que é o dispensacionalismo. De uns 7 anos para cá, uma grande multidão de pessoas estão abandonando o dispensacionalismo. Muitas já abandonaram por completo e outras estão em uma metamorfose, em uma transformação. E por que muitas dessas pessoas estão abandonando o dispensacionalismo? Porque elas estão estudando sobre o dispensacionalismo, sabendo o que é o dispensacionalismo e enxergando o que o dispensacionalismo ensina, elas então abandonam esta visão. Bom, então aí tem uma coisa: por que será que estas pessoas estão abandonando algo que elas praticamente defenderam a vida inteira no decorrer da sua caminhada cristã? Um ponto importante: eu não estou aqui para te apresentar o ponto que eu defendo, e porque eu defendo você também deve adotar esta mesma posição, ou porque é a mais popular, nada disso. Nós iremos observar os pontos mais aceitos e vai caber a você analisar dentro das Escrituras Sagradas. Eu vou dar uma mãozinha apresentando vários textos aqui e você irá orar ao Senhor. Você vai orar a Deus e pedir a Ele que te guie para andar em conformidade com as Escrituras. É um fator secundário? Sim. Não é uma questão primária, porque a questão primária, por exemplo, que envolve a salvação é a fé em Cristo. Crer que Ele foi morto, crucificado, morto e sepultado pelos nossos pecados. Ao terceiro dia ressuscitou e nos deixou a promessa da sua vinda. Esse é o fator primário, crer naquele que Deus enviou, ou seja, Jesus Cristo. Fatores secundários como arrebatamento, tipos de batismo, aspersão, imersão, pedo ou credo batismo, essas questões secundárias, elas não envolvem na questão da salvação, mas são importantes. Por quê? Nós devemos olhar para as coisas que estão nos amordaçando no decorrer da caminhada cristã. Esses pontos, essas atitudes, as doutrinas, os ensinos que nos amordaçam, nos amarram na caminhada cristã, na nossa profissão de fé, elas vão nos deixando raquíticos, vamos crescendo como cristãos raquíticos, sem um desenvolvimento saudável, sem uma estrutura na fé. Então nós devemos sair fora de todo o sistema, ensino e doutrina que nos atrapalha na caminhada cristã. São os fatores secundários. Inclusive tem até um trecho das Escrituras que fala sobre isso. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, mencionadas no capítulo 11, os heróis da fé, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. O que são essas coisas que nos atrapalham? São coisas que não são pecaminosas em si mesmas, atitudes. Eu até dei um exemplo certa vez de um vídeo que eu fiz sobre o movimento religioso profético dos desigrejados. E eu mencionei que existem erros que não são pecados. Como? Vou dar um exemplo. Eu já dei o exemplo no vídeo mencionado, deu o exemplo da água, do litrinho de água. Hoje eu vou usar esse celular. Vamos supor que eu queira vender esse celular e alguém me diga: não venda o celular, porque você pode precisar dele mais à frente. E eu, por teimosia, acabo vendendo o celular. Pronto, vendi o celular. E mais à frente eu me arrependo por ter vendido o celular
e penso comigo mesmo: poxa vida, eu vendi o celular, e agora? Cometi um erro, cometi algo, tomei uma atitude que para mim foi um erro, acabei me arrependendo, mas foi um pecado? Não, não foi um pecado em si, foi um erro, semelhante a algumas coisas lícitas, mas que não convém. São coisas que não são pecaminosas em si mesmas, algumas são pecaminosas. E, entretanto, existem coisas que nos atrapalham, mas que não são pecaminosas em si mesmas. E o texto continua dizendo: portanto, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, que nos amarra. O termo aqui correto é esse. O pecado, ele nos amarra, nos amordaça, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. A visão que o escritor aos Hebreus quer transmitir aqui é de um atleta que, se ele estiver com os pés envolvidos por cordas, ele não consegue correr. Portanto, o escritor, eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. Mas o escritor aos Hebreus, ele diz: portanto, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que está amarrando as nossas pernas, para não corrermos a carreira, corremos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pois bem, eu digo isso porque o escritor aos Hebreus, mesmo tratando de falar para toda a cristandade, usa muitos elementos judaicos da antiga aliança, ele usa muita figura, muita linguagem de figura e sinais, como o próprio apóstolo Paulo usa em suas cartas, e também a escrita é muito parecida com a do apóstolo, mas enfim, é outra questão que nós podemos analisar posteriormente. E muitos desses irmãos, eu acredito que eles viram algo que estava atrapalhando a corrida de fé, a correr com perseverança na visão dispensacionalista, e por isso o número de pessoas que defendem o dispensacionalismo está caindo dia após dia. O que é o dispensacionalismo? Primeiro, o dispensacionalismo é uma visão, é uma linha teológica carismática, e defende que, no decorrer da história, Deus ele dispensou fases, etapas sobre a humanidade, para ele melhor administrar o seu plano até a consumação de tudo. Estas dispensações são inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, a graça, que é a dispensação que estamos vivendo agora, segundo a linha dispensacionalista, e por fim o milênio. Eu sou aliancista, depois vamos falar um pouco sobre o aliancismo. E essas dispensações, Deus, ele firma um tipo de aliança em cada uma desta etapa. Nesta dispensação da graça, ele envia seu filho para fazer uma aliança. Pois bem, vamos analisar algo. Segundo a visão dispensacionalista, chegará um momento em que essa dispensação da graça, ela irá se fechar parcialmente, não totalmente, como os adventistas do sétimo dia ensinam, que a porta da graça irá se fechar e só o número eleito dos adventistas serão salvos, desde 1844, aquela mesma velha história que nós estamos cansados de refutar, porque não tem embasamento bíblico algum. E para os adventistas chegará um momento em que não poderá, ninguém mais poderá ter acesso à salvação, porque a porta da salvação, a porta da graça, irá se fechar. Pois bem, na visão dispensacionalista, nós encontramos um pouco dessa doutrina adventista. Como? Eles defendem que o Espírito de Deus será retirado da terra em um determinado período, e ele voltará a atuar como no Antigo Testamento, lá no tempo que as obras salvavam o homem, que a lei tinha predominância, que a lei era a autoridade absoluta, e o Espírito Santo irá voltar a atuar como naquela época. Como assim? Você pode estar se perguntando: não entendi.
Como é que o Espírito Santo atuava lá no tempo da lei? Ele atuava assim: Deus ele derramava o seu Espírito somente em algumas pessoas e por tempo limitado. E o dispensacionalismo ele ensina que no tempo da grande tribulação o Espírito Santo ele voltará a atuar daquela forma, como? Por meio das duas testemunhas, segundo alguns Enoque e Elias, Enoque ou Moisés, ou então Moisés e Elias. Sem comentários. E também sobre os 144 mil judeus selados, que eles interpretam como sendo um número exato, um denominador comum exato de um número de pessoas, a saber, 144 mil, que estarão espalhados sobre toda a terra, pregando ainda o Evangelho, e um número de pessoas ainda serão salvas. Opa! Como é que algumas pessoas se converterão, sendo que o Espírito Santo será retirado da terra? E outro ponto importante: como é que em 2000 anos de pregação do Evangelho o mundo não foi convertido a Cristo, com milhares e milhares de cristãos espalhados, pregando o Evangelho veementemente, com veracidade, temor e fervor, mas apenas um pequeno número de pessoas, 144 mil pessoas? Aqui na cidade de Montes Claros nós temos 500 mil habitantes praticamente. Então, menos da metade da cidade de Montes Claros irá pregar, meu Deus, irá pregar para o mundo inteiro e ter conversões, sem o Espírito Santo ainda aqui na terra. Bom, nós ainda vamos analisar essa questão no decorrer da análise dos versículos. Então, nesse período, a porta da graça vai se fechar parcialmente. Como? Em que sentido? A pregação do Evangelho estará restrita somente, estará sendo pregada, propagada somente através de algumas pessoas. Quase que a câmera cai aqui. Pois bem, vamos analisar alguns pontos importantes. O dispensacionalismo, como é que ele surgiu? Aliás, antes de falar um pouco sobre como ele surgiu, vamos ver o que o dispensacionalismo ensina sobre o arrebatamento da igreja. O dispensacionalismo ensina que em um determinado momento a igreja será arrebatada da terra antes do grande período da terrível tribulação. Jesus disse, Mateus capítulo 24, versículo 21, deixe-me abrir as escrituras sagradas. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Daniel capítulo 12, vamos lá. Versículo 1. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Pois bem, os dispensacionalistas defendem, o sistema dispensacionalista ensina que, você está vendo a imagem aí, aqui é a morte de Cristo, nesta cruz, a primeira vinda dele, que aí temos o seu ministério, temos a sua obra consumada na cruz, morte e ressurreição, a era da igreja, desde a era apostólica até então, e chegará um momento em que a igreja, você está vendo a setinha subindo aqui, olha a legenda arrebatamento, ela será tirada da terra. Quando? Entre o período da era da igreja e entre o período da grande tribulação. Então ensina que a igreja será retirada antes da grande tribulação mencionada por Jesus, que haverá então tão grande tribulação como nunca houve. No final dessa grande tribulação, que segundo o dispensacionalismo durará por 7 anos, sendo 3 anos e meio de falsa paz, uma prosperidade
grandiosa no mundo, uma paz e tranquilidade como nunca houve, mas na metade desses 7 anos, ou seja, em 3 anos e meio, o anti-Messias, o anticristo, ele quebra um suposto acordo de paz, uma suposta aliança firmada com Israel, e então começa esse período de grande tribulação, 3 anos e meio de perseguição, matança, chacinas, enfim, uma destruição terrível como nunca houve sobre toda a terra, e a igreja não estará aqui na terra segundo essa visão. No final destes 7 anos, Jesus Cristo volta juntamente com a igreja que foi arrebatada antes da grande tribulação e firma o seu governo durante 1000 anos aqui nesta terra. Entra-se então o período da última dispensação, que é o milênio. Pois bem, sem falar nas 3, 4 ressurreições que esta visão defende. Como é que surgiu o dispensacionalismo? O dispensacionalismo surgiu da seguinte maneira: uma moça de aproximadamente uns 15 a 16 anos, ela teve um sonho de que Cristo viria secretamente e de maneira iminente. Note, encontramos dois pequenos pontos que nós não vamos encontrar muito apoio bíblico. Que Cristo viria primeiro de forma iminente, de repente, ninguém sabe quando, e muitos defendem, os dispensacionalistas defendem, Jesus pode voltar daqui 5 minutos, daqui 2 minutos, Jesus pode voltar daqui 10 minutos, daqui 1 mês. Eles defendem essa iminência, e eles também defendem que o arrebatamento é secreto. Este foi o sonho dessa moça chamada Margaret MacDonald. Ela teve um sonho de que Cristo estava vindo sobre as nuvens secretamente, ou seja, só viria para a cristandade, a igreja, e o mundo não veria essa possível vinda de Cristo sobre as nuvens, e que ele iria arrebatar sua igreja. A palavra arrebatar significa tomar com grande força e violência. É o mesmo termo usado pelo próprio Cristo lá em João 10, quando fala que o lobo vem e arrebata as igrejas, aliás, as ovelhas, se tratando da igreja de Cristo. E ao mesmo tempo ele vai roubar, ele vai tomar para si, porém com grande força e agilidade, força e violência. E então, essa doutrina, este ensino passou a ganhar muita força dentro da igreja. Até que um homem, John Nelson Darby, ele passou a sistematizar ainda mais esta visão e passou a procurar inúmeras referências bíblicas, biografias, enfim, várias obras, vários artigos, e ele sistematizou essa doutrina. Hoje, o dispensacionalismo, houve também o desenvolvimento da Bíblia de Estudo Scofield, que alcançou muitos adeptos, alcançou um número incomparável de pessoas que defendem a vinda secreta e iminente do Senhor sobre as nuvens para arrebatar o seu povo. Bom, eu vou finalizar por aqui, porque no próximo vídeo, ainda se tratando do dispensacionalismo, eu vou apresentar as principais referências usadas pelo sistema dispensacionalista, pela visão dispensacionalista. E eu vou falar sobre como eles usam essas referências para defender os seus ensinos, a sua doutrina, e também vou mostrar de fato o que os textos querem dizer, ou pelo menos chegar o mais próximo possível, observando os contextos, o contexto histórico, o contexto social, enfim. Vamos fazer uma mini exegese de cada texto apresentado
no próximo vídeo. Bom, sendo assim, nós vamos ficar por aqui neste primeiro vídeo e eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha? Será que essa visão dispensacionalista ela é a correta? É o que as Escrituras ensinam ou não? Ou será que ela está saindo fora das Escrituras? Será que não tem apoio bíblico e escriturístico algum? Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito deste arrebatamento secreto, da vinda iminente de Cristo, que a doutrina dispensacionalista apresenta. Vamos ficar por aqui neste vídeo. No próximo vídeo, análise dos principais versículos defendidos pelo dispensacionalismo. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo, onde iremos tratar da questão do arrebatamento da igreja. Deus te abençoe, graça e paz.